vamos começar agora pelo 79. Isso tudo que ele falou, da fala verdadeira, tem o bom senso da perspectiva psicanalítica, etc. Não quer dizer, no entanto, que nossa cultura significa desenvolvimento das novas faculdades, das nossas faculdades naturais, como, por exemplo, a cultura do espírito. Significa manifestações intelectuais e artísticas. Significa hábitos sociais e religiosos. Então, isso não quer dizer, no entanto, que nossa cultura, eu vou usar isso tudo que eu falei, avance por trevas externas, né? Trevas, né? Aquelas coisas escuras, externas, à subjetividade criadora. Subjetividade eu peguei da filosofia. A subjetividade é o estado psíquico e cognitivo do sujeito, cuja manifestação pode ocorrer tanto no âmbito individual quanto no coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos a partir de referenciais próprios. Então, isso não quer dizer, no entanto, que nossa cultura avance por trevas externas à subjetividade criadora. Não, não é nada disso. Esta subjetividade criadora, ao contrário, nunca deixou de militar naquela, quer dizer, na cultura, para renovar o poder jamais esgotado dos símbolos, né? Ou seja, das insígnias, dos emblemas, das marcas, na troca humana que os traz a lume, que os faz aparecer, né? Que os torna patentes, visíveis. Levar em conta o pequeno número de sujeitos que sustentam essa criação. Qual criação? Dessa subjetividade criadora que está sempre produzindo e levando coisas para dentro da cultura, né? Não se esgota. Seria ceder a uma perspectiva romântica, cotejando o que não é equivalente. O fato é que essa subjetividade criadora, em qualquer campo que apareça, seja matemático, político, religioso, publicitário, continua a impulsionar em seu conjunto o movimento humano. E uma mirada não menos ilusória, quer dizer, ilusória, de ilusão, de certo, com certeza, nos faria acentuar esse traço oposto, que seu caráter simbólico nunca foi mais patente. A ironia das revoluções é que elas geram um poder ainda mais absoluto em seu exercício. Não, como se costuma dizer, por ele ser mais anônimo, mas por estar mais reduzido às palavras que o significam. Eu me lembrei que em 2013, quando as pessoas invadiram a piscina do Itamaraty, e foi aquela confusão, todo mundo foi para a rua, o Brasil inteiro foi para a rua, a televisão não sabia se explicar, e os ricos desesperados, um banqueiro me telefona e fala, e agora? O país como é que vai ficar? Eu falei, não acontecerá nada. Sai da televisão e entra nos bolsões da internet, porque é ali que você vai achar o espaço do grupo de cada um que está se exprimindo. Se você for para a televisão, você vai encontrar o jornalista tentando dar uma explicação do geral. E nós estamos com reivindicações
diversas e particulares. E não deu outra. E mais do que nunca, por outro lado, a força das igrejas reside na linguagem que elas souberam conservar. Instância, convém dizer, que Freud deixou na penumbra, no artigo em que nos desenha o que chamaremos de subjetividades. A gente já falou em subjetividade, que é o estado psíquico e cognitivo do sujeito, cuja manifestação pode ocorrer tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Aqui no caso do Freud vai ser no coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos a partir de referenciais próprios, coletivas da igreja e do exército. Isso está na psicologia das massas e análise do ego. Talvez esteja traduzido como psicologia de grupo e análise do ego. Vocês acham na Standard Edition. Eu não estou aqui agora com o índice. Mas o que Freud mostra é o eu, talvez a penumbra exatamente por esses bolsões, mas enfim, o que aparece é como é que o eu se comporta quando ele está na igreja e como é que o eu, o moi, se comporta quando ele está no Estado, no Exército. A psicanálise desempenhou um papel na direção da subjetividade moderna. Lembra do moi, que eu falei para vocês? A época do Villon era uma, né? Aí depois vem a Idade Moderna, né? Depois com a tomada de Constantinopla. A gente viu isso uns vídeos atrás. Não pode esquecer disso. A psicanálise desempenhou um papel na direção da subjetividade moderna. Embora já tivesse acontecido a Revolução Francesa, já tivesse começado o capitalismo, ela ainda estava numa bela época, né? Belle époque, né? E não pode sustentá-lo sem ordená-lo pelo movimento que na ciência o elucida. Ela nasce já no capitalismo, mas ainda com as características do modo de produção anterior, porque os modos de produção vão se sucedendo, mas tem umas épocas ainda de imbricação, gente. Não é tudo de uma vez. É esse o problema dos fundamentos que devem assegurar à nossa disciplina seu lugar nas ciências. Problema de formalização, na verdade, muito mal introduzido, porque na IPA ninguém pensava nisso, né? Pois parece que retomamos justamente por um capricho do espírito médico, estão querendo retornar a psicanálise para dentro da medicina nessa época, dos anos 50. Em oposição ao qual a psicanálise teve que se constituir, justamente porque se opôs ao modelo médico, porque não dava conta para porcaria nenhuma daquela situação de um fenômeno histérico. A neurologia não explicava e vai continuar sem explicar. A não ser para explicar que, olha, isso aí só tem que procurar um psicólogo, um psicanalista, ou seja lá quem for. Depende da informação que o médico tenha. Uma terapia. Foi a exemplo dele, com um atraso de meio século em relação ao movimento das ciências, que procuramos ligar-nos a elas. Agora, com atraso de meio século, porque a psicanálise nasceu no início de 1900, né? A descoberta do inconsciente se dá em 1899. Ela é publicada em 1900, só que ninguém comprou. Freud comprou a edição todinha do primeiro livro. Em 1950, a ciência começa a evoluir. Porque, eu não sei se vocês sabem, naquela época não tinha nem remédio psiquiátrico,
nem remédio nem antibiótico, nada, não tinha nada. A ciência não existia. A ciência só foi existir nos anos 50. Quando a ciência surge, ela surge obrigatoriamente trazendo uma epistemologia, uma leitura, uma lógica, uma matemática, uma isso, uma aquilo. Mas isso foi só a partir dos anos 50. De qualquer maneira, a psicanálise continua sendo o lugar da linguagem. E ela não vai sair daí. O nosso domínio é a linguagem. Não é o remedinho. O camarada pode andar, fazer ginástica, meditação? Pode, mas isso não é psicanálise. Ele pode ir no Pai de Santo se informar se tem um parente lá que quer falar com ele? Pode, mas isso não é psicanálise. Ele pode fazer acupuntura? Pode, mas isso não é psicanálise. Psicanálise é o que faz que o sujeito do inconsciente fale. E ele justamente só pode nascer porque foi na contramão da medicina. Então, mesmo a ciência evoluindo, ela não tem como evitar essa. Não tem. Não vai ter um robô que vai falar pela gente. Isso aí não tem como. Tá? Bom, parando aqui no parágrafo 83.